Olá, saúde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Lorenzo Tomé e tenho a honra de ser host deste webinar de lançamento do livro desse grupo fantástico que está aqui na tela. Quero dar boas-vindas a todos. A intenção é que seja um bate-papo, que a gente possa interagir, fazer as perguntas. Eu estou cheio de perguntas aqui para os autores, então, que vocês possam interagir, fazer as suas perguntas. A gente tem novidades aqui para vocês, para quem está participando. Tem desconto para vocês no livro, que eu vou liberar lá para o meio do nosso encontro aqui. Eu vou liberar um cupom de desconto para vocês. Tem um sorteio que vai ser pelo Instagram, para você concorrer a um e-book do livro. Então, fique ligado, que tem muita coisa boa. E eu me sinto honrado, eu sou médico, trabalho com inovação, com tecnologia na saúde. Eu tenho uma plataforma que se chama SD Conecta, que é um hub de comunidades médicas. E, para mim, uma honra estar participando desse momento de lançamento desse livro importantíssimo para a saúde brasileira. E eu quero começar dando as boas-vindas para os nossos convidados. Vou pedir para que cada um se apresente. E como a gente está falando de dados, eu criei um critério aqui. Vai ser pelas mulheres em ordem alfabética. Então, doutora Ana, por favor, fale um pouquinho do seu background para a gente. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Lorenzo, obrigada por essa mediação aí. Então, eu sou Ana Cláudia, sou médica, sou endocrinologista, tenho doutorado em medicina, mas comecei a trabalhar com gestão há 22 anos. Então, eu tive a sorte e a oportunidade de trabalhar com Data Analytics e tecnologia dentro da gestão de saúde há 22 anos. Então, eu venho trabalhando com dado há muito tempo e foi, assim, um prazer enorme poder participar dessa empreitada liderada por todos esses nossos participantes de hoje na construção desse livro. Boa noite a todos, eu me chamo Lilian Berton, sou professora na Universidade Federal de São Paulo. Eu tenho mestrado e doutorado na área de inteligência artificial e tenho realizado pesquisas nessa área aí já faz um tempo. Também foi uma alegria poder participar da elaboração desse livro junto com o professor Antônio Valério, que idealizou ele, e agradeço a participação de todos aqui, espero que a gente possa trocar muitas informações hoje. Próximo convidado nosso, André. Seja bem-vindo, André. Obrigado pela sua participação e conta para a gente um pouquinho seu background. Tá bom. Muito obrigado, Lorenzo. Então, meu nome é André Kazu Takahata, eu sou professor do curso de Engenharia da Informação da Universidade Federal da ABC. Bom, minha formação é na área de engenharia, eu fiz mestrado e doutorado na área de engenharia elétrica, né, na área de processamento digital de sinais. E daí, quando eu fui para o UFBC, inicialmente eu fui como aluno de pós-doutorado, né, e daí lá eu comecei a trabalhar mais a fundo com a parte, né, de inteligência artificial, aprendizagem de máquina, né, numa parte já ligada à saúde, que é a interface cérebro-computador, né, que é uma área que é utilizada, né, tanto para questões de reabilitação quanto para questões de se criar tecnologias assistivas, né, para pessoas que têm algumas dificuldades de movimento, né, principalmente quem é tetraplégico, né, quem não consegue, né, se comunicar por meio aí dos membros, né, do sistema nervoso periférico, né. E depois, né, e daí eu continuei trabalhando na área, virei professor lá, e daí eu tive a felicidade aí de conhecer o professor Valério, né, da área da... a época ele estava na Unifesp, né, e daí trabalhando junto também
a professora Lilian, né? E aí nós começamos a desenvolver a parceria, né? E daí eu fui ampliando minha participação aí na área da informática em saúde, né? Hoje em dia eu tenho feito pesquisas em diversas áreas, né? A gente tem trabalhado aí com chatbot, trabalhado com predição de casos de Covid e muitas outras aplicações, né? Que a gente pode ir conversando durante o evento, né? E eu acho que eu sou muito agradecido também ao pessoal da Unifesp por ter me convidado, né? E em conjunto com outros professores, né? Da Universidade Federal do ABC para elaborar o livro, né? Foi uma grande alegria e ao mesmo tempo, né? A gente fez com um grande carinho para que a gente pudesse promover, né? A inteligência artificial, a ciência de dados na área da saúde, que é uma área muito importante aqui para o nosso país, né? Então, muito obrigado a todos e espero que a gente tenha aí um evento muito produtivo, né? Muito obrigado. Obrigado, André. Agora, professor Antônio Valério, meu amigo, satisfação participar com você aqui, viu, Valério? Conta um pouquinho para a gente, Valério, quem é o Valério? Primeiro, agradecer aí a presença de todos nessa live de quarta-feira, 8h, um dia chuvoso aqui na cidade de São Paulo. Cada um dos nossos colegas aí, o André está falando do ABC Paulista, Santo André, São Bernardo, a professora Lília de São José dos Campos, eu e a Ana estamos aqui na capital, junto com o Lorenzo, que está em Campinas. Então, é aquela oportunidade que a internet nos dá de unir, né, esforços de várias cidades aqui do estado de São Paulo nessa promoção do processo de trazer o conhecimento à tona, né? Então, agradecer a todos que estão nos assistindo e é uma oportunidade de falar sobre um assunto que é ímpar na nossa área. Todos acreditam que é importante e, de alguma forma, a gente se sensibiliza com isso e tenta trazer essa visão. A minha formação acaba sendo um pouco ampla, porque eu começo na ciência da computação, né? Técnico em informática, bacharelado em ciência da computação, migro para engenharia e faço doutorado em computação, pós-doutorado em informática médica, faço uma especialização em informática em saúde. Eu noto uma vocação de trabalhar com as tecnologias em prol da saúde. Muitas vezes você tem muita capacidade e acaba se perdendo ao longo da carreira, fazendo muitas coisas. Mas aí vem aquele chamado, né, de trabalhar tecnologia em prol de algo que traz um significado para a sua vida. Nesse caso foi a saúde, sem dúvida. Eu sinto que às vezes até tardiamente, né, mas antes tarde do que nunca. Então, nos últimos 15 a 18 anos, eu tenho trabalhado fortemente com essa visão de trazer inovação tecnológica para a área de saúde. E eu encontrei na saúde digital esse caminho, essa vocação. Então, como o pessoal comentou, essa ideia do livro foi em torno de 2 anos atrás, quando o professor visitante da Escola Paulista de Medicina, no Departamento de Informática em Saúde, e inclusive um departamento pioneiro dentro desse contexto, né, de trazer tecnologia e informática para a amplitude da saúde, e ali se deu a ideia de unir especialistas. Então, nesse livro são 13 PhDs, cada um na sua expertise dentro do conceito de ciência de dados e de IA, que produziram cada um seu capítulo nessa visão de trazer um primeiro olhar para aquele que quer conhecer toda essa demanda, ter uma visão mais ampla, né, de todo esse processo. Então, eu só tenho a agradecer aos 13 profissionais que atuam no mercado, né, e que juntos a gente conseguiu desenhar um produto para aqueles que possam aí estar se aproximando dessa nossa área. Então, eu tenho que agradecer a todos os autores, ao editor que acreditou aí no trabalho, aos nossos parceiros que, ao longo dessa caminhada, a gente foi se aproximando, o Lorenzo, que eu já conheço há um tempo. Então, agradecer a todos aí essa oportunidade e a Deus, né, por estarmos todos aqui sãos e salvos dessa Covid-19. Obrigado, então, Lorenzo, um abraço a todos. Isso aí, Valério, e a gente já tem várias participações aqui no chat, muita gente
amiga aqui, parabenizando, o Gilberto Branco, dando parabéns, o Roberto Greenhalgh, bom ver você aqui, Roberto. Boas pessoas. A Raquel Mota, parabéns, professor Valério, o Romero Tori, a Dulce Aparecida Barbosa. Excelente. Muita gente participando, e eu quero encorajar vocês a mandarem suas perguntas à medida que a gente for discutindo aqui, suas dúvidas sobre esse livro. A primeira pergunta eu vou começar para o Valério, que é uma pergunta-chave, Valério. Qual que é a importância dessa publicação, Valério, para a saúde brasileira, para quem quer lidar com dados, com inteligência artificial na saúde? Muito bem. A importância do livro, ele é, de certa forma, singular. Por quê? Porque traduz um interesse de um grupo multidisciplinar. Se vocês notarem na nossa formação, nós temos aqui, por exemplo, nessa live, um profissional de informática em saúde, informática médica, né? Temos uma professora da área de ciência da computação, uma médica e um profissional da engenharia da informação. Só aí já mostra a relevância de você trazer áreas multidisciplinares para um tema com foco em saúde digital, por exemplo, a aplicação de ciência de dados, principalmente na área de saúde, ganha força nos últimos 5 anos aqui no Brasil, e a aplicação da inteligência artificial. Então, o livro, ele tenta apresentar e busca, e eu acredito que tem conseguido êxito nesse viés, que olha, não há nada de impossível, não há nada de tão estranho assim. Nós podemos trabalhar com os dados, até porque eles são relevantes para tomadas de decisão. E, no segundo momento, a aplicação de inteligência artificial é um ferramental amplo para que a gente possa analisar esses dados da melhor forma possível. Então, não tem nenhuma mística, nenhuma mágica, e sim a prudência de profissionais sérios trabalhando com isso de forma consciente. A minha preocupação é que, muitas vezes, aqui no Brasil e em outros países, se apoderam de termos, e esses termos são empregados de forma inadequada. E é comum isso, né? Você vê, eu acompanho tantas startups na área de saúde digital, etc., que acabam se apoderando e não de forma positiva. Então, também o livro busca elucidar esse processo e trazer luz, muitas vezes, a esse ambiente de trevas, onde a inovação, a tecnologia, ela acaba ofuscando muito o processo real das coisas. Então, o livro tem esse propósito, trazer conhecimento, trazer luz a um ambiente um pouco nebuloso, onde alguns utilizam as palavras, mas muitas vezes sem muita profundidade. Então, essa é a importância desse livro e mostrar que a função dele é agregar pessoas, unir pessoas dentro de um propósito, que inclusive é a ideia do livro, né? 13 autores, PhDs, dedicados nessa construção. Essa é a importância. Excelente, Valério, esclarecido. Agora eu queria chamar a Lilian. Lilian, você que trabalha diretamente com computação, e aí, o que é importante, né? A gente tem uma mudança um pouco de nomenclatura, né, Lilian? Antigamente a gente tinha a informática médica, esse termo não se fala tanto hoje, né? Hoje talvez se fala mais de saúde digital, mas qual que é a importância da computação, desse termo, assim, qual que é a importância das tecnologias, dos bits e bytes, dos códigos, Lilian, na saúde, na sua opinião? A computação acho que é fundamental hoje em dia, né? Não vivemos mais sem ela. A gente fala que ela é cada vez mais pervasiva, né? Onipresente no nosso dia a dia. Então, desde a hora que a gente acorda, se locomove usando, né, assistentes de locomoção, assiste filmes, faz compras na internet, a gente está utilizando, né, algoritmos diversos, e principalmente algoritmos que usam inteligência artificial. Então, essa é uma área da computação que tem crescido muito aí nos últimos 10 anos, provavelmente, e que é um dos focos do nosso livro. A inteligência artificial, ela visa desenvolver técnicas que replicam habilidades cognitivas, e com isso auxiliar, então, processar grandes quantidades de dados, encontrar padrões,
e auxiliar aí, então, a vida das pessoas. Dentro da saúde, nós temos muitas aplicações hoje em dia, né, que faz uso da computação. Teleatendimento, que cresceu bastante agora, né, com a pandemia, que devido à dificuldade, né, das pessoas se locomoverem, aumentou muito o teleatendimento, telemonitoramento também, então, por meio de algum dispositivo, seus dados são rastreados, se você tem algum problema de saúde, aí pode emitir algum tipo de alerta. Também algoritmos que auxiliam na detecção de doenças estão sendo cada vez mais utilizados, né, principalmente na tomografia computadorizada. Então, auxilia aí, por meio de imagens, muitas vezes detectar tumores, cânceres, e nós sabemos que com um diagnóstico mais preciso, né, as chances de curas aumentam. Então, a computação hoje é fundamental, eu diria, não só na área de saúde, em todas as áreas, mas o nosso foco hoje aqui é na área de saúde. Então, vamos discutir mais aplicações nessa área aí, e os colegas podem estar comentando também com o que eles têm trabalhado. Como o André falou, agora com o Covid, muitas pessoas começaram, eu também, fazer aplicações de técnicas, né, para diagnosticar Covid, por meio de diferentes dados, imagens, exames dos pacientes. Então, é fundamental aí. Os colegas podem contribuir um pouco falando de outras aplicações que eles têm explorado. Excelente, Lilian. Concordo plenamente. Cada vez mais, costumo dizer que as tecnologias digitais, né, representadas pela computação, retira atrito e melhora processos, né? Então, cada vez mais a saúde precisa disso para garantir sustentabilidade, porque talvez é uma das áreas que esteja mais atrasada, no sentido de resolver problemas a partir das tecnologias digitais. Agora, queria chamar o André, André, explica para a gente, o livro, André, ele é direcionado para quem? Aluno de graduação é interessante para o aluno, pós-graduação, profissional? Dá um panorama, assim, quem é o foco, quem que vai se beneficiar da leitura desse livro, André? Obrigado pela pergunta, é muito interessante, né? Então, como você mesmo falou, né, acho que a gente vê, né, no nosso dia a dia, né, como a própria professora Lilian falou, né, o Waze, né, guiando a gente já na cidade, né, vemos também, já tem nos telefones celulares, por exemplo, né, vai ter a Siri, ou vai ter aquele alto-falantezinho da Alexa, né, a gente começa a ver, né, inteligência artificial para tudo quanto é lado, e fala, puxa vida, e para cuidar da minha saúde, né, como é que as coisas vão ficar, né? E aí, né, a gente vê que nos cursos de graduação, por exemplo, né, ainda não tem, né, matérias específicas, por exemplo, de inteligência artificial, né, ou indo além, né, inteligência artificial para a área da saúde, né, então, às vezes, pode ter inteligência artificial no curso da computação, por exemplo, mas ele não vai ser aplicado à área da saúde. Lá na área da saúde, né, no curso de medicina, é tudo saúde, evidentemente, né, mas não vai ter o curso de inteligência artificial. Então, o que acontece, né? Nós fizemos esse livro, né, pensando em todos, para falar a verdade, né? Quem tiver interesse nessa grande novidade, né, nessa questão da ciência de dados e inteligência artificial de saúde, com certeza está convidado a ler o livro, né, para pelo menos ir perdendo essa mística, né, porque a inteligência artificial tem muito disso, né, vendo uma caixinha, né, vendo o celular, né, vendo o smartphone, e você não sabe muito bem o que tem lá dentro, né, e a gente escreveu aí com o livro com a intenção de começar, né, a desmistificar, falando, puxa, e é um convite também, para falar a verdade, às pessoas, né? Se você quiser vir trabalhar no assunto, né? Se você quiser entender um pouco melhor, né? Entender, inclusive, o que está acontecendo nas universidades, porque esses 13 PhDs, né, que o professor Valério falou, eles são todos professores universitários, tem um professor, né? Tem professor no exterior também, né? Então,
a gente conta com colaboração internacional, mas a maioria é aqui do Brasil também, né? Então, talvez seria interessante, né, que as pessoas vissem que é uma coisa próxima, né? Que está sendo feita aqui, né? No Brasil, nesse momento, né? São conhecimentos que as pessoas estão estudando e que, então, sendo aluno de graduação ou pós-graduação, né? Eu acho que é um livro super interessante, né? A gente escreveu o livro, né? Para que as pessoas que estivessem lendo, né? Quem está entrando na faculdade ou já está um pouco mais adiantado, possa ler e falar, puxa, né? A pesquisa nessa área funciona mais ou menos dessa maneira, né? Então a gente tem capítulo que vai falar de probabilidade, vai ter capítulo que vai falar de genômica, de imagens médicas, da parte também da inteligência artificial, na ciência da computação em si, né, de redes neurais, por exemplo, né? Então, esses são assuntos, né, que hoje em dia estão ficando atuais, né? E a gente acredita que para todas as pessoas interessadas, né, em se aprofundar um pouco mais nesses termos, entender um pouco mais, e porventura, né, se quiserem fazer uma iniciação científica, um projeto de mestrado, um projeto até de doutorado, talvez, ou um projeto de pesquisa, né, dentro de uma empresa, né, que hoje em dia existem, né, linhas de fomento, né, para pesquisa, possam, né, se utilizar desse nosso material, né, para engrenarem os seus projetos, né. Então, a gente acredita, e além de tudo, né, para fazer acontecer essa ciência de dados e inteligência artificial de saúde, a gente precisa de pessoas, né? Então, o nosso objetivo, né, então de fato, levar um pouco do conhecimento que tem dentro da universidade, né, para o grande público e fomentar, né, a formação de pessoas para fazerem acontecer a IA, né, ou a ciência de dados na área da saúde aqui no Brasil. Excelente. E acabei de jogar aqui no chat que vocês estão recebendo aí o cupom de desconto Quiz 40, que vai ser para você ter 40% de desconto, mas para isso você precisa comprar o livro no site da Editora dos Editores, editoradoseditores.com.br, e tudo maiúsculo, Quiz 40, e aí você vai obter 40% de desconto. E se você seguir o Instagram da Editora dos Editores, que eu vou copiar e colar aqui para você também, você lá, através do Instagram, vai ter o sorteio de um e-book do livro. Esse e-book é na íntegra, né, Valério? Vai ser todo o livro, um livro digital que vai ser sorteado lá pelo Instagram. Então, entrem, sigam, que vocês vão concorrer a um livro. Então, dei já a boa notícia. Agora eu vou chamar a doutora Ana Cláudia Pinto, minha colega médica. Ainda não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, mas em breve nos conheceremos, né, Ana? E eu queria começar te perguntando como que você vê, como médica, o quanto é importante, na sua opinião, um livro como este? Como que você acha que esse livro pode ajudar a área médica, os gestores de hospitais, de planos de saúde, na sua opinião? Eu acho que para quem gosta, por exemplo, de pesquisa, eu vejo 3 vertentes importantes, né? Quando eu comecei a fazer pesquisa lá atrás, há 20 anos, a gente, enquanto médico, você tem uma formação em estatística, em análise de dados, né? Quando eu comecei a usar a ferramenta de tecnologia, eu percebi o quanto isso agregava valor, porque eu tinha o dado de uma forma muito organizada, né? Muito diferente da forma como a gente fazia pesquisa na época que eu fiz meu mestrado, doutorado, enfim. Hoje, a forma de se fazer pesquisa, ela mudou completamente. Então, eu acredito que esse livro, para o médico, ele é uma ferramenta que vai encurtar muitos caminhos. Né? Eu demorei muito para aprender algumas coisas, foram assim muito tempo, foi muito tempo mesmo, né? Garimpando ali na unha, né? Sofrendo para entender alguns pontos tanto de data analytics como de tecnologia.
Então, eu acho que esse livro é um presente, porque ele traz ali de uma forma muito bem escrita, muito fácil de entender, todo esse ferramental para que o médico possa fazer a pesquisa no mundo real. Inclusive, a minha contribuição no livro ela foi muito nesse sentido. É uma aplicação prática. Como é que são os cases que a gente pode desenvolver? Dá para aplicar, né? Não é nenhuma ciência de foguete. Você precisa da ferramenta de, por exemplo, machine learning. Tem um case de machine learning supervisionado, que são modelos preditivos, e um case de machine learning não supervisionados, onde a gente encontrou clusters de doenças ali com comportamentos, e todos aplicáveis tanto para predição quanto para gestão, certo? Então, assim, acho que as ferramentas que a gente tem no livro vão encurtar muitos caminhos para que o médico possa aplicar esse conhecimento que ele tem em estatística, né, que eu acho que a gente acaba sendo formado nesse sentido, se ele for para pós-graduação, mais ainda, mas a tecnologia e esse novo ferramental é uma nova forma de você captar informação. Então, hoje, quando você vai fazer pesquisa, não dá mais para fazer como a gente fazia há 20 anos, não dá para você esperar não sei quantos anos para coletar. As informações são muito rápidas, são muito fluidas, coletadas de maneira... coletadas através da tecnologia, como devices, né? Você tem informações aí em tempo real, e como é que você constrói conhecimento através dessa ferramenta? Então, acho que isso é um ponto muito importante, tanto para o médico que quer fazer pesquisa, quanto para o gestor. A outra questão é a aplicação disso no mundo real da gestão, que são os modelos preditivos. A gente fala tanto de modelo preditivo, e eu acho que o livro vai dar insights muito legais de como você faz esses modelos preditivos, né? E não só modelos preditivos muito específicos. Então, por exemplo, a gente fala muito em inteligência artificial para você ver sepsemia, risco de sepsemia, mas na gestão você consegue aplicar isso muito bem também, para você achar populações que sejam alvo de alguma intervenção precoce. Então, assim, ele é muito útil também para a gestão. E, por fim, para a educação, porque eu acho que o médico ele não é formado nessa área, né? A gente estava até conversando um pouco antes, o Valério estava comentando, o médico ele não tem contato com essa área de dados e de tecnologia na medida que ele deveria ter. Então, eu vejo esses três áreas, Lorenzo, como muito importantes para o médico com essa publicação aí que foi realizada. Perfeito. Já temos algumas perguntas aqui, vamos passá-las. O Roberto Greenhalgh está perguntando, nosso amigo Roberto, aproveitando a fala sobre padrões, gostaria de escutar os queridos professores e professoras a percepção quanto à aplicação de padrões para modelagem de informação de saúde e como isso pode apoiar o aprendizado de máquina e a IA para diferentes casos de uso e aplicações. Quem se candidata para responder essa pergunta aí? Valério, Lilian, André? Quer comentar, Lilian, dos padrões? Posso falar assim. Então, o aprendizado de máquina o foco dele é justamente identificar padrões, justamente como a professora Ana comentou agora. Existem diferentes vertentes dentro do aprendizado de máquina, supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado, e ele busca, então, encontrar, se eu tenho um grupo de pacientes, quero detectar pacientes saudáveis e doentes, se eu quero otimizar algum custo dentro do meu hospital, então eu posso estar identificando, né, alguns pontos que tem custo mais alto, outros tem custo mais baixo, como você pode gerenciar melhor sua equipe. Então, você pode fazer várias aplicações aí na área médica, tanto na parte da gestão, quanto na parte de diagnóstico, na parte de também monitoramento do paciente. Então, às vezes, você está monitorando lá seu paciente e, de repente, você detecta um pico aí no sinal que você está lendo. Então, é uma mudança nesse padrão, né? Então, pode identificar que o paciente teve
uma queda, um aumento de pressão arterial ou qualquer outro fator que você esteja monitorando do paciente. Então, existem diferentes tipos de padrões que o aprendizado de máquina e outras técnicas da IA permite explorar. Ali no livro, dentro de alguns capítulos, são mostrados, né, alguns cases, como a Ana comentou, com alguns exemplos, né, práticos, que pode ajudar vocês visualizarem melhor, né, essas aplicações. Se alguém quiser comentar mais um pouco, fique à vontade. Na linha da pergunta, essa é uma pergunta boa para a sala de aula, né? Como é um webinar aqui de lançamento, a gente tem que restringir muito tempo, mas é uma oportunidade de falar, sempre que eu digo, dos 4 tipos de analíticos. Cada um tem seu perfil de padrão, cada um responde um tipo de pergunta. Então, lá no capítulo que eu escrevo, capítulo 1, que fala de ciência de dados em saúde, eu descrevo esse conhecimento de tipos de padrão conforme o tipo da pergunta que é a necessária resposta. Então, existe lá o analítico descritivo, diagnóstico, prescritivo. Então, cada um tem um tipo de pergunta para responder, e aí, dentro dessa pergunta, os padrões que muitas vezes são utilizados para esse processo. Então, é um convite a ele, é mais profundo, claro, para responder essa pergunta, mas essa é a dica. Sem dúvida, essa construção de padrões ela é fundamental, e não necessariamente os 4 tipos de analítico a gente usa a inteligência artificial. Ela também tem seu propósito em 2 tipos principais de analíticos, onde o processo principal muitas vezes é predizer, prescrever. Então, está mais nessa linha. Óbvio, posso ter gerado mais dúvidas, mas lendo ali o livro, eu simplifico mais essa conversa, essa descrição, para ficar mais fácil também a leitura. Isso é um ponto, Lorenzo, do livro. Nós buscamos escrever de uma forma mais próxima do público que está vendo esse assunto pela primeira vez. Então, a gente não faz aquele discurso rebuscado de, muitas vezes, um aluno que já tem mestrado, doutorado em computação para ler. Não é para esse profissional, ou para esse aluno de pós-graduação. Muitas vezes, o livro está desenhado para aquele perfil que está querendo conhecer o assunto. Então, ele não pode ter essa barreira da linguística o prejudicando nesse primeiro momento. Então, a gente tentou, na medida do possível, apaziguar, né, essa escrita para simplificar essa visão, tá bom? Eu queria acrescentar um ponto, Lorenzo, que eu acho que não dá para, quando a gente fala de saúde, né, e a gente ouve essa questão do padrão, não dá para a gente não pensar na qualificação do dado. Ele é um passo que vem antes, né, mas é muito importante a gente qualificar a informação que a gente está colocando para depois colocar qualquer ferramenta para buscar esse padrão. Se não é o garbage in, garbage out, né? Perfeito. Agora temos uma outra pergunta aqui interessante, do Juliano. Parabéns, Valério. Qual seria um polo avançado hoje em Data Science em saúde no Brasil? Valério? Muito bem, um abraço aí ao Juliano. Eu nem vou lhe contar desde quando eu conheço o Juliano, né? Nós estudamos juntos na faculdade, isso há mais de 30 anos atrás, na graduação. O que acontece? Esses polos, quando fala polos, realmente dá essa impressão, esse sentimento de que há algo estruturado, bem refinado, né? Quando fala-se centros de Health Data Science, Health Analytics por todo o país. Eu entendo que ainda as iniciativas são individuais. É sempre um profissional, um professor, um pequeno grupo que tenta ali se mobilizar. E aí a internet, sem dúvida, fortalece esse processo, porque estimula esses encontros, mesmo do ponto de vista virtual. Então, eu entendo que no país não há algo propriamente dito, estruturado, organizado, planejado dentro de um conceito de política pública ou política empresarial, ou conceito de hubs de conhecimento, mas sim empreendedores, pessoas que acreditam, que têm essa visão e que estimulam os seus colegas em volta a participarem. Mas tudo começa pequeno, né? Trabalho de guerrilha, e que essa guerrilha vai se lucidando, vai aumentando. O livro tem esse propósito também de aproximar as pessoas como um farol para o tema. Eu lembro, participo de vários grupos do Facebook,
a parte de ciência de dados em saúde, inteligência artificial e etc. E ali eu vejo que, aos poucos, tentam, de alguma forma, encontrar seus pares. Então, ainda não existe algo muito formal. Lá dentro do HC, Hospital da Faculdade de Medicina da USP, né? O HCFM USP, a gente tem um planejamento, um trabalho para que, ao longo dos próximos 3 a 5 anos, a gente consiga ser esse farol e trazer cada vez mais empresas, startups, professores, pesquisadores, para esse convívio junto e transformar ele num grande centro de inteligência computacional para a área de saúde. Mas é um trabalho contínuo e eu acredito que tem outros centros também ao longo do país se moldando, se construindo. Cito eles por causa do projeto de Centros de Inteligência Artificial da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, temos 2 centros na minha querida cidade de São Carlos lá, um deles é liderado pelo meu ex-orientador de doutorado, professor André Ponce, por exemplo, temos lá em Minas Gerais, temos em Fortaleza, também, professor da Federal do Ceará, e São José dos Campos, enfim. Então, também se começa a fazer essa construção. Óbvio que alguns centros são de vários temas, mas desses aí, 2 ou 3, se eu não me engano, são muito focados na área de saúde, né? Então, é isso, com o apoio também do governo estadual federal, com a iniciativa privada, porque esses centros têm o apoio tanto da iniciativa privada, que entra com 50% dos investimentos, e a iniciativa pública oriunda da FAPESP, também 50%. Então, é ali que se começa a construir esses centros que vão dar frutos ao longo do tempo, né? Principalmente para a área de saúde. Valério, uma pergunta da Dulce Barbosa. Professora Dulce. Eu acho que vai para a Lilian essa. Alguém abordou o modelo de cadeia de Markov como preditivo? Acertei, Lilian? É para você ou não? Acredito que sim, teve autor. Vocês lembram se alguém mostrou um caso de uso com esses modelos lá no livro, André? É o seu, né? A gente ficou digamos, no primo do Markov, que é o Bayes, né? É um modelo probabilístico também, né? Então, o modelo de Markov, né? Ele é bastante utilizado para a área preditiva, né? Porque qual é a grande vantagem dele, né? Dado um estado anterior, você tenta prever o próximo, né? Então, você tem, por exemplo, o dia de hoje, você consegue prever o dia de amanhã, né? E claro que dá para sofisticar muito mais isso, né? Então, o meu capítulo, né, foi, então, não especificamente esse modelo, mas um modelo semelhante, modelo de Bayes, e a gente tentou abordar a questão da probabilidade, né? Então, a gente faz uma introdução à probabilidade, como a professora Ana Cláudia falou, né? É muito utilizado na área da medicina, então a gente quis, no livro, né, buscar uma linguagem comum, né? Então, por exemplo, a gente faz uma introdução mais teórica, e depois a gente fala de sensibilidade, especificidade, prevalência, né, que são da terminologia da área médica, e depois a gente vai lá para um classificador, né, naive Bayes, né, que daí é um classificador, embora simples, né, ele é didático, né, para explicar como é que funciona o aprendizagem de máquina, e ele tem algumas aplicações reais também, né, é utilizado na área da pesquisa e tal. Então, a gente buscou, né? É claro que num livro introdutório não dá para, né, esgotar todas as metodologias, né? Todos os métodos, mas a gente, se a gente não, como é que chama, abordou diretamente o tema, a gente pelo menos dá uma mão para quem está querendo aprender o tema. Legal. Outra interessante aqui da Alessandra, ela deseja boa noite a todos. Gostaria de saber se no livro vocês falam a respeito da sociedade 5.0 e a integração com o sistema de saúde digital. Alguém? Isso, eu posso responder. Então, dentro dos capítulos, eles foram divididos, o livro, né, são 10 capítulos, ele foi dividido em 3 temas. E um dos temas é isso, trabalhar esses conceitos de inteligência artificial no processo realmente da sociedade.
Então, contextualizando dentro do que a gente pode chamar de saúde 4.0, ou hoje até saúde 5.0, mas, enfim, a saúde digital, também trazendo uma visão mais pragmática sobre esses processos de inovação envolvendo inteligência artificial. E é importante comentar, né, senhores, a gente falou de ciência de dados e inteligência artificial na área de saúde, e por que esse título, né? Até para facilitar o buscador, né? Você entra lá no buscador, entra com a palavra uma ou outra, você acaba encontrando a gente, né? Mas o que acontece? A ciência de dados, ela tem um conceito, é um processo, é um método, é uma área de conhecimento que conjunto, né, entre computação, a parte de saúde, a estatística. Então, ela aqui concentra esse propósito da avaliação do dado, da análise do dado. E a inteligência artificial entra dentro desse trabalho, né, dentro da ciência de dados, como um ferramental para apoiar. E assim, inteligência artificial, nós temos várias vertentes, entre elas o tal do machine learning, aprendizado de máquina, certo? Árvore de decisão, por exemplo, por mais simples que seja, ainda é considerado inteligência artificial e assim por diante. Por que eu digo isso? Então, se fala do que é, do propósito, comenta dos exemplos, apresentam técnicas que são trabalhadas tanto para a ciência de dados quanto inteligência artificial e mostra onde há o overlap desse contexto, mas aí tem os capítulos do professor Paulo Freire, hein? Sempre brinco com o nome dele, né? Eu também conheci um Paulo Freire que já faleceu e tudo mais, e é o Papa ali, né? O patrono da educação no país, mas o nosso Paulo Freire, ele faz essa abordagem, né? Ele faz esse entendimento da inteligência artificial dentro da sociedade, do processo do progresso para a saúde e também dos viés ético e etc. Então, o livro também buscou abordar em 2 capítulos essa lucidez, tá certo? Então, está lá também contido. Muito bom, Valério. E a Jéssica Moura Ribeiro, ela diz, aproveitando a pergunta do Roberto, o livro utiliza em seus casos de uso modelos de dados como OMOP e FIR para aplicação prática de machine learning sob padrões de modelagem de mercado? A Jéssica foi minha aluna de curso que a gente montou lá dentro da Escola Paulista de Medicina, alguns cursos de curta duração de Health Data Science e Health Analytics. O que acontece, Jéssica? Nós buscamos trabalhar, na medida do possível, alguns capítulos, exemplos. Não conseguimos abordar na sua grande maioria, e a doutora Ana, ela colocou ali no capítulo dela 3 exemplos práticos que ela vivenciou. A Ana, a carreira dela é formada, assim, foi se formando em empresas, né, como a minha. Eu, particularmente, eu e a Ana, a gente vem da área mais empresarial, então ela buscou trazer os experimentos que ela realizou na multinacional que ela trabalhava para apresentar como aplicação prática do processo. Então, óbvio que num livro de 10 capítulos, onde a temática é fazer essa aproximação, se a gente se aprofundasse muito, Jéssica, a gente acabaria perdendo ali o leitor ao longo do processo. Então, nós deixamos lá para o capítulo 9, capítulo 10, mais um viés. Depois, né, cada capítulo vai trazendo para mais perto esse leitor. E ali os exemplos mais pragmáticos de, olha, foi utilizado isso, chegou a esse resultado, foi utilizado aquilo, chegou a tal resultado. Então, mais vamos dizer assim, aquele desejo de a gente envolver a pessoa que quer saber do assunto. Não é um livro nesse nível de profundidade, por exemplo, que você comentou, porque a gente entende que acabaria não compactuando com o propósito do livro, que é a aproximação da pessoa curiosa, interessada, a fim de saber dar os primeiros passos. Nisso que ela já perguntou, a gente já está falando de começar a andar rápido. Não chega a correr, mas já começa a andar rápido. Então, tem todo esse contexto. Legal, só para complementar um pouco, pegar o gancho, acho que o MOP, FIRE é uma coisa que a gente tem falado mais agora, né? Mas como lição, não necessariamente você precisa ter esse nível de padronização do dado para você tirar suas conclusões.
né? Por exemplo, os cases que eu coloquei lá, eles foram feitos com dados de mundo real, que eram os dados disponíveis, dados de operadora. Então, assim, nem sempre você tem o dado da maneira como você gostaria que esse dado tivesse, né? Então, o que a gente procurou fazer foi construir um padrão que fosse fidedigno para o motivo para o qual o dado seria utilizado, né? E não necessariamente você precisa ter o padrão ideal para você trabalhar. Esse acho que é um dos principais recados aí dos cases no livro. Entendeu? Você precisa saber o que tem lá dentro e o que você vai usar e que pergunta você quer ter respondida. E aí, depois, você trabalha os dados que você tem, os que estão disponíveis ali para você. E a gente fala muito de dado não estruturado, mas o dado estruturado, mesmo que ele seja de uma operadora, ele tem valor se você organizar esse dado de uma forma mais adequada ali para responder a pergunta que você precisa no negócio. Excelente, Ana. E agora, Valério, eu acho que eu queria perguntar para a Lilian, que para a gente falar de todos esses conceitos que a gente está trabalhando, né? Seja caminhando, andando rápido ou correndo, né, Valério? Eu gostei dessa sua comparação. A gente precisa formar profissionais. E a gente precisa formar esses profissionais com essa mentalidade de dados. Como que você vê isso, Lilian? Como é que é a graduação? Como que você vê qual que é o raio-x da graduação brasileira? Formando profissionais focados em dados, em computação, para resolver problemas, principalmente na área da saúde, né? Tirando as cadeiras clássicas, mas como que você vê esta habilidade e essas competências chegando nas cadeiras da saúde? Bom, Lorenzo, acredito que não tem muitos cursos de graduação, né, unindo essas duas áreas, vejo poucos ainda. O que temos mais é cursos de pós-graduação sendo ofertados. O Valério mesmo comentou, né, de um que eles ofertaram ali na Unifesp, ano passado, acredito que foi. Então, muitas vezes, o profissional que já é formado ou na área de saúde ou na área de computação e quer se aprofundar um pouco mais nesse tema, talvez o caminho no momento é fazer uma pós, né, que vai direcioná-lo melhor. Algo positivo hoje em dia para se trabalhar com computação também é que tem cada vez mais frameworks prontos. Então, a pessoa não precisa mais, né, ter um conhecimento muito aprofundado de programação, né, tá fazendo raspagem de bit, né, como se falava antigamente. Hoje em dia, então, tem linguagens de programação alto nível, Python, R, muito framework com muito algoritmo de IA mesmo implementado, já que a pessoa precisa aprender só chamar uma função, setar parâmetros desse algoritmo e talvez entender um pouco que tipo de algoritmo é mais adequado para cada problema que ele vai estar lidando. Então, acredito que está ficando cada vez mais fácil usar a computação, mesmo para profissionais que não têm uma graduação, né, nessa área. Às vezes, com uma pós-graduação aí de 1 ano, 2 anos, ele já vai conseguir se capacitar mais. E também lendo materiais, né, que estão aí disponíveis, como o nosso livro, que foi lançado, e com certeza tem outros materiais interessantes aí que podem ajudar esses profissionais que quiserem conhecer um pouco mais de computação e como aplicá-la aí na medicina. Excelente. E, André, uma pergunta para você agora. Como para você, como que tem sido trabalhar com os conceitos, com os temas envolvendo saúde digital, André? Certo. Então, aproveitando até para complementar a resposta da Lilian, né? Eu acho que um dos pontos fundamentais, assim, né, quando a gente vai trabalhar com saúde digital ou inteligência artificial na área da saúde, né, é a gente ter a colaboração, né, entre diversos profissionais, né, profissionais de diversas áreas, porque
o médico, a área médica, né, ele tem um conhecimento muito específico, né, que o médico tem que dominar. Acho que a doutora Ana pode falar um pouco melhor disso, né, mas a gente chega, né, quem faz engenharia, quem faz computação, chega com conhecimento da tecnologia, né, e a parte da saúde, ela tem a parte, por exemplo, de regulamentações, parte de protocolos, parte de testes, né, muito rigoroso, porque a gente está mexendo com vidas humanas, né, mexendo com a saúde das pessoas, né, então é super interessante sempre ter alguém da área da saúde mesmo, né, na colaboração, e, ao mesmo tempo, tem que ter abertura também, né, da parte das pessoas da área da tecnologia, né, e fazer pesquisa nessa área tem sido aí uma, digamos, eu gosto de trabalhar em equipe, né, então eu acho que por isso eu tenho gostado, né, então eu sempre estou em contato com o professor Valério, professora Lilian, né, também outros professores, né, e daí tem o pessoal da Unicamp, o pessoal da Engenharia Biomédica da Universidade Federal do ABC, né, e a partir, né, dessas colaborações que saem os trabalhos, né. Então, eu tenho, por um lado, né, gostado muito de trabalhar, porque tem uma oportunidade para colaborar, para trabalhar em equipe, e por outro, evidentemente, eu fiz engenharia elétrica, né, e na engenharia elétrica a gente trabalha com fios, né, transformadores elétricos, motores elétricos, né, e agora eu sou professor de engenharia da informação, que, né, eu até estava comentando com vocês, a nossa preocupação é transmissores, linha telefônica, né, e puxa, né, e como é que um profissional dessa área, engenheiro, né, consegue, né, trabalhar na área da saúde, né, e tem sido uma grande satisfação, né, trabalhar na área da saúde. A gente entra, né, então, em contato, por exemplo, com os engenheiros biomédicos, a gente auxilia na parte de processamento de digital de sinais, um pouco com programação, né, assim como o pessoal da computação. A gente entra um pouco com conhecimento de machine learning mesmo, na parte de otimização, né, que também é utilizada na área da engenharia. A gente utiliza conhecimentos que nós temos, né, para ajudar melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar, né, a saúde das pessoas, né. Então tem sido bastante gratificante por causa disso, né. Então eu tenho feito pesquisas aí, né, a gente está começando a fazer um trabalho aí, por exemplo, com chatbots, né, para doentes com doença crônica. A gente tem trabalhado com análise, né, e daí aproveitando para falar de um outro capítulo, né, que a gente escreveu, do processamento de linguagem natural, né. Então a linguagem médica é muito específica, né, então a gente tem feito pesquisas com linguagem médica, né, como é que a linguagem médica se comporta no português, como é que isso pode ser utilizado depois, né, para cruzar informações, para fazer recuperação de informação, para fazer extração de informação e assim por diante, né? Então, a parte da linguagem, né, tem sido bastante importante também, e muitas outras aplicações aí na área médica, que se os outros professores também quiserem falar um pouco, né? Acho que seria legal. Muito bom. Eu tenho uma pergunta interessante aqui, que até projetei na tela aqui, acredito que é do Paulo Freire. Você acho que citou o Paulo Freire, né? Sim. Acredito que a IA na medicina vai entrar primeiro fortemente onde não há médicos especialistas. Na China já ocorre isso. Pergunta aos professores se a IA, a AI está neste caminho no Brasil. O que vocês acham? Quem gostaria de responder? Então, o Paulo, eu tenho conversado muito com ele sobre esse processo, né? Onde realmente agrega mais valor. Muitas vezes, quando a gente utiliza a inteligência computacional para análise de imagens médicas, apoiando, né, o processo de diagnóstico, principalmente na área de radiologia, né? O que acontece? Nós entendemos que é uma ferramenta de auxílio, onde você tem um grande volume de pacientes, né? O Brasil, lembrando do SUS, né? O Sistema Único de Saúde,
onde há mais de 200 milhões de habitantes que podem acessar o SUS, e você tem um número muito restrito e pequeno de profissionais. O Paulo, ele é da dermato, né, dermatologia, então ele sempre comenta isso, que o maior desafio muitas vezes em regiões muito distantes do país, você não tem esse profissional. Então, muitas vezes, e nós estamos falando esse exemplo em paralelo à China por causa disso, a China é muito populosa. E aqui no Brasil, nós somos também, temos um grande volume na população, mas principalmente muito distante dos grandes centros. Então, nesse caso, as tecnologias, principalmente aquelas que fazem uma pré-triagem do paciente, ela é fundamental. E é por isso que aí podem ser aplicados vários sistemas de inteligência computacional para fazer processo de pré-triagem, onde ali a gente pode identificar casos mais graves e fazer um encaminhamento, onde os casos menos graves podem ser tratados mesmo à distância, com a telemedicina, né? Ou é o que a gente chama de telesaúde. Então, é isso, é conseguir fazer a presença desse profissional, do conhecimento desse profissional, estar em escala, escalável. Então, aí a IA tem apoiado nesse sentido, né? Nos projetos que conseguem conduzir essa conduta, não vou dizer médica, mas apoio à conduta médica. Queria só colaborar com um exemplo, porque ela pode ser, inclusive é um dos cases que está no livro, né, para apoiar a gestão de saúde populacional. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos um inventário que trazia um risco de morbidade e mortalidade, né? Então, digamos que assim, o score que vinha desse inventário, ele tinha esse foco, isoladamente, para cada pessoa. Nós cruzamos esse estudo com um banco de dados de uma operadora de 10 mil pessoas que tinham preenchido esse inventário de risco de mortalidade, risco de morbidade. E a gente conseguiu prever quais eram os grupos de pessoas e em que fase da vida delas que seria interessante que elas fossem encaixadas em programas específicos. Então, por exemplo, programa de saúde mental foi uma coisa que apareceu de uma maneira... Isso foi antes da pandemia, né? Porque esses cases vieram... Eu vim desenvolvendo esses cases ao longo dos anos. Então, você tem, sim, como usar, pelo menos na minha visão, essas técnicas. Isso foi machine learning não supervisionado que a gente utilizou e conseguiu chegar a um resultado muito interessante. É claro que tudo que você faz em termos de modelo preditivo, você precisa confirmar se aquilo, ao longo do tempo, vai se repetir. Mas eu vejo, sim, aplicações em medicina, dentro de gestão, e também para a gestão de saúde populacional. Excelente. A gente caminhando para o encerramento, aqui para o final do nosso encontro. Quem tiver ainda pergunta para os nossos convidados, os autores do livro, por favor, escrevam aí para a gente no chat. Queria até falar algum canal, vocês poderiam deixar algum canal de contato de vocês. Se vocês quiserem, escrevam aqui no chat, que eu transmito para os nossos colegas ali. Se vocês quiserem deixar Instagram, se vocês quiserem deixar e-mail, eu acho melhor escrever aqui no chat da plataforma. E aí, o André já deixou. Vou compartilhar com os convidados, tá ok, André? E aí a gente se conecta aí para tirar as dúvidas restantes. Então, tem o do André, o da Ana já vou passar também. Estou mandando o meu LinkedIn, a rede... O do Valério é o LinkedIn? Isso. Boa, Valério. Quem quiser já clica e já fala com o Valério. E a Lília é Lília Berton também no LinkedIn. Então, feito isso, queria, Valério, que você fizesse as suas considerações finais, desse os recados,
que você gostaria de dar. Vou relembrar aqui do cupom de desconto do livro, vou projetar aqui na tela. Você que ainda não comprou, você pode pôr o cupom QUIZ40, lembrando que para comprar tem que ser no site da Editora dos Editores, editoradoseditores.com.br, e se você seguir a Editora dos Editores, lá no Instagram, você vai ter também a chance de ganhar um livro no formato digital. Valério, suas considerações finais. Depois que o Valério falar, abro a palavra também para os outros autores, para as considerações finais, e depois nós encerraremos. Perfeito. Com você, Valério. Bom, pessoal, eu queria destacar um diferencial do livro, que é a utilização de um quiz. Então, quando vocês tiverem a oportunidade, eu vou colocar aqui, é quiz.evoluxa.com.br, para que a gente pudesse utilizar o propósito Physital. Então, quando o nosso editor ele questionou a gente no sentido de, olha, vamos escrever, né, um livro, e muitas vezes o livro ele é um repositório de conteúdo, e principalmente na nossa área técnica, ele com mais facilidade vai se desatualizando. Então, ele chamou para nós um desafio que era como é que a gente podia gerar uma dinâmica com o livro, onde que o livro pudesse ter vida além das letras do papel. Foi aí que a gente pensou no quiz. Então, esse quiz, ele proporciona uma oportunidade de você, gratuito, inclusive, você pode acessar, daqui a pouco a gente vai pôr o site aí, onde você pode avaliar seus conhecimentos em ciência de dados e inteligência artificial na área de saúde. Então, tem lá um conjunto de perguntas, você tem até um certo tempo para responder, e ali você avalia quanto de conhecimento você tem. Você pode fazer isso quantas vezes quiser. Isso gerou a ideia do gamification, para que as pessoas tenham ali um nível de motivação, uma curiosidade de se autoavaliarem. Tá certo? E aí tem o nível básico, que é aberto a todos, e o nível mais avançado, que dobra a quantidade de perguntas e reduz pela metade o tempo para você responder, perfeito? Então, o básico tem lá seu tempo e o número de perguntas, se não me engano, são 25 perguntas, 60 minutos. O avançado você tem 90 minutos, só que são 50 perguntas. Quer dizer, dobra o número de perguntas, divide o tempo. E a ideia é que vocês tenham essa oportunidade de se autoavaliar. Então, a ideia do propósito do livro Physital foi a resposta ao desafio que o nosso editor, o Alexandre, nos colocou, de como fazer isso ficar mais dinâmico, criar, né, um pouco mais de interação com o nosso leitor, o nosso curioso. Então, convido todos vocês a participar do quiz, e é essa nossa contribuição aí, do nosso legado. Eu entendo que todos nós somos cientistas, pesquisadores, lideramos as nossas áreas, mas temos sempre um propósito. Particularmente, o nosso propósito é deixar esse legado para os nossos alunos de graduação, mestrado, doutorado, nossos profissionais que trabalham com a gente, né, nossos companheiros, que muitas vezes a gente está no cargo de liderança, todos que estão ali à volta identificam o nosso propósito, que é deixar, né, o legado de conhecimento, de informações, de um nível de sabedoria para essa nova geração, esses jovens que estão se aproximando dessa área que eu reconheço que é incrível, que é a aplicação de tecnologia em saúde, tá bom? Então, desejo para vocês uma excelente noite e que eu acredito que essa contribuição ela é para essa geração e, com certeza, cutucando as futuras gerações. Muito bom, Valério. O professor Faria está comentando que quem participa do quiz recebe certificado. Isso aí, isso mesmo. Bem legal. Alguém mais gostaria de dar uma mensagem final? O microfone está aberto. Só queria agradecer aí o professor Valério aí pelo convite para fazer parte do livro, né? Ao Lorenzo pela mediação do nosso lançamento, né? Desse dia de festa. E fica o convite, né? A todos os leitores para conhecer um pouco mais, né? Sobre ciência de dados, inteligência artificial na área da saúde. A gente aí com a pandemia, né? Viu o quão importante, né,
é a área da saúde, né, para o bom funcionamento da sociedade, para a nossa qualidade de vida, né, e a gente acredita, né, que cada vez mais, né, a tecnologia, né, vai fazer parte da saúde, e que a gente espera com esse livro contribuir, né, para que cada vez mais pessoas, né, tenham conhecimento da área e consigam, né, iniciar, né, seus estudos, se capacitem, né, para que possam, quanto mais gente, né, boa, capacitada, trabalhando em prol da saúde, acho que todo mundo fica saudável, mais feliz, né, com melhor qualidade de vida, né. Então a gente quer dar aí uma pequena, né, é apenas um livro, né, mas por outro lado, a gente acredita que ele pode ensejar, né, diversos outros novos projetos, e é isso que a gente espera, né? Então, muito obrigado a todos e uma boa noite, um grande abraço. Para a gente... Eu me despeço também dando boa noite. Só. Ana, ainda tem um tempinho que eu quero mostrar aqui em tempo real. Eu entrei aqui no link e olha como é que está o ranking atualizado do quiz. O Fernando Fernandes está em primeiro lugar com 76% de acerto, empatado com o Leonardo Canela Almeida, que inclusive esse fui eu que distribuí o link para ele, viu, Valério? Meu amigo Leonardo Canela, que está em segundo lugar, e José Márcio, Rafael Mendes, Ricardo, Luísa. O negócio funciona, pessoal. Clica aí no link, faça o seu teste e ainda ganhe certificado. E compre o livro, porque eu estou realmente honrado em participar desse lançamento, Valério, porque eu acho que é um ganho significativo para a saúde brasileira, a gente trazer ciência, jogar luz, como você bem disse, nessa área que a saúde precisa muito. Então, parabéns vocês que se dedicaram para escrever esse livro, parabéns aos demais escritores que não estão aqui, parabéns à editora dos editores, que aceitou esse desafio e apoiou estes escritores. Então, fico muito honrado em poder participar desse lançamento, desse projeto que será de muito sucesso e apenas o começo, porque terão muitos desdobramentos, tenho certeza, a partir dessa pedra fundamental que está sendo lançada hoje. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Aqui agora vocês, o contato dos professores, dos escritores está aqui no chat e a gente fica disponível. Eu esqueci de pôr o meu contato aqui, mas vou pôr também, @LorenzoTomé, ou no LinkedIn, podem falar comigo. E foi um prazer participar desse momento aqui com vocês. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigada a todos.